boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo pela internet, também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar nossa palestra nesta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, para que estejam conosco em mais esta noite, abençoando e iluminando a cada um de nós que nos encontramos aqui presencialmente, e aqueles que estiverem em seus lares também assistindo a palestra pela internet, que sejam contemplados com as bênçãos de Deus e de Jesus. Iniciando a nossa palestra de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono aqui da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo a nossa companheira Isabela Leon mais uma vez aqui na nossa casa para fazer a palestra. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. O tema hoje que a espiritualidade pediu para que eu falasse com vocês é sobre uma vida com propósito. Então, eu acho que a gente sempre se pergunta, né? Somos humanos, o que a gente veio fazer aqui? Né, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está encarnado? A gente sabe que a espiritualidade nos envia com o véu do esquecimento, então a gente não sabe, né? A gente esquece realmente o que a gente está fazendo aqui. E é um convite diário à nossa vida de nos relembrar o que a gente está fazendo, né? Qual que é o verdadeiro propósito. E é sobre isso que eu queria conversar hoje. Então, o que a gente está fazendo aqui? Qual que é o propósito da nossa vida? Então, quando eu pergunto isso, e eu tenho certeza que a gente também, em algum momento, já se perguntou, né? Já parou para refletir, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que passa na cabeça de vocês? Né? Qual que é o sentido da vida para vocês? Porque pensa nisso, mas fica, não, talvez tenha outra coisa. Eu acho que a gente pensa muito, pelo menos nós espíritas, né, na questão da evolução, mas ao mesmo tempo parece que a gente pensa na evolução ainda com um pé atrás. Né? Ah, tá bom, então a gente veio evoluir, mas não consegue se jogar por completo nesse propósito de vida, ou pelo menos assumir isso como um verdadeiro propósito de vida. Né? Então vamos ver o que a gente tem, que a espiritualidade nos traz sobre essas perguntas. Então, o que a gente realmente está fazendo aqui? Então, a gente tem, né, a pergunta 132 que vai nos responder isso, até porque Kardec, junto com os espíritos, já sabiam dessa necessidade do ser humano de se questionar. E eles perguntam, então, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Bom, porque se a gente pensa em vida, a gente pensa em encarnação. Né? Claro que a gente sabe que existe a vida espiritual, os desencarnados, mas a gente está falando aqui da experimentação da matéria, né? A vida em matéria. Então, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que então a gente tem que encarnar? De qualquer forma, né, todos passam pela encarnação. E eles respondem, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de que nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral também progredir. Então ele traz bastante informação aqui pra gente. Vamos trazer ela ponto a ponto. Né? Então, primeiro, é a evolução. Né? O caminho para a perfeição é a evolução. O evoluir nos faz caminhar para a perfeição. Só que olha só que interessante, os espíritos nos falam que para alguns ainda é uma expiação, para outros já é uma missão. Então depende muito do nosso, de onde a gente está na nossa evolução.
né? Porque se a gente ainda está com os nossos primeiros passos evolutivos, com certeza a gente vai estar numa expiação. Porque a gente ainda vai precisar de certas situações, de certos momentos para que a gente se desenvolva. E muitas vezes são situações que nós realmente pedimos, né? Porque nos faz ter a necessidade de viver aquilo. Mas para outros, em determinado momento, já vai ser uma missão. Já vem como servir, já vem com uma outra perspectiva, né? Então a gente tem, por exemplo, São Francisco de Assis, que veio então como São Francisco de Assis em uma missão, mas em encarnações passadas trabalhou em expiação. Então a gente também está caminhando para isso. A gente tem, por exemplo, a história de Judas, que a gente conhece pelo Espiritismo, que Judas, né, cometeu o suicídio e em determinado momento tem a oportunidade de vir, como Joana d'Arc falam, né, em alguns estudos, que foi esse momento dele de missão, né, como a representatividade. Então, é um caminho evolutivo. E, além desse ponto, da gente servir e também de aprender, que é o que ele traz aqui com a expiação e com a missão, ele também fala que a gente precisa vivenciar as vicissitudes da existência corpórea. Ou seja, a matéria é extremamente importante, porque o vir em matéria é necessário para que a gente se desenvolva. O que seria a matéria? Esse instrumento de desenvolvimento. Então, estar vivo é necessário para o desenvolvimento também, porque estar na matéria nos faz estar mais conectados, às vezes, com questões mais primitivas. Por exemplo, o egoísmo, o orgulho. Né? A gente acaba experimentando mais no mundo, quando a gente está materializado, o dinheiro, os alimentos, porque muitas vezes o alimento também pode ser um conflito, por exemplo. Então, as necessidades da matéria nos fazem ter que trabalhar pontos sobre nós mesmos também. E isso é a expiação, né? Estar nessa existência nos traz momentos de expiação que são necessários. Mas olha só que interessante, isso é individual. Então, como eu mostrei, certos espíritos em determinado momento vêm com uma missão, em outros momentos passam por expiações, mas isso é da individualidade do espírito. Porém, antes de sermos espíritos únicos, vivemos em um coletivo. Nós somos todos partes de uma criação que vem de um Criador, que vem de Deus. E ele fala isso pra gente, porque a outra finalidade é de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, sabe quando a gente fala assim, eu queria que o mundo fosse de uma outra forma, mas para o mundo ser de uma outra forma, isso depende da minha parte na existência do todo. Muitas vezes a gente acaba tendo um olhar individualista, do eu vou fazer por mim, eu vou vivenciar por mim, mas o meu afeta o todo. Então, aquilo que eu quero ver no mundo começa a partir de mim, aquilo que eu quero muitas vezes ver no outro, que é o meu próximo, que me incomoda, começa a partir de mim. É entender o nosso papel na obra da criação, porque a obra da criação é o nosso reflexo também. Então ele também traz tanto o individual quanto o nosso papel coletivo, de sermos todos criaturas de um Criador, único, em comum, independente, né? Então ele fala isso. O final de tudo é vivenciar as leis divinas, né? As ordens de Deus que ele nos traz para progredir. Ou seja, a nossa finalidade de existência é evoluir de acordo com as leis divinas. E o evoluir faz com que a gente precise trabalhar. Porque o evoluir, ele não é algo na inércia. Eu não evoluo se eu estiver parada. Eu só vou evoluir trabalhando. Eu brinco que o espírita, ele nunca vai descansar. Porque a gente que é espírita sabe que a hora que desencarnar, continua trabalhando do lado de lá. Então, o espírito não tem esse conforto, né? Que a gente fala, então, quando a gente desencarnar, descansa, né? Não, a gente sabe que não vai descansar, né? Então, continua trabalhando, porque é o trabalhar nas leis divinas. Então, a evolução só existe a partir de uma ação. É um verbo de ação, eu preciso fazer. Então, eu só vou evoluir quando eu trabalhar. E trabalhar com base no quê? Nas leis divinas. Mas exige esse trabalho. E como que a gente trabalha? Como que eu vou trabalhar? Qual é a minha direção para trabalhar nas leis divinas? Como eu faço isso? E eles também falam pra gente no Evangelho. O homem de bem. O que seria então trabalhar?
O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Então, olha o que ele está falando para a gente. Para a gente trabalhar nas leis divinas, a gente precisa se autoconhecer. Porque é a partir do questionamento sobre mim mesmo, sobre as minhas atitudes, que eu vou refletir. Eu estou cumprindo com as leis divinas? Então, começa com o conhece-te a ti mesmo. Quem eu sou? O que eu trago comigo? Creio que não é a primeira existência de ninguém, a primeira encarnação de ninguém. Então, o que eu já carrego comigo? Porque a gente já carrega construções. O que eu tenho comigo? E o que eu tenho ainda a desenvolver nas leis divinas? O que as situações, as questões da minha vida me levam a desenvolver? Porque muitas vezes a gente vê padrões na nossa vida. Padrões de situações em que tem alguma virtude a ser desenvolvida. Eu falo que na minha eu tenho certeza que é com relação à paciência. Tenho certeza. Porque todas as minhas situações que eu consigo identificar um padrão, é um padrão que me exige paciência. Todas as situações me exigem paciência, que é uma virtude que eu sei que eu preciso desenvolver. E o que eu tenho construído em mim para me ajudar nisso? É esse tipo de reflexão que ele está falando aqui. Por quê? Porque, no fundo, a nossa orientação de leis divinas nada mais é do que justiça, amor e caridade. Eu ser justo, eu amar, Amar a Deus, primeiramente, e ao próximo como a mim mesmo. Então, olha a ação disso. Eu preciso amar a Deus, eu preciso me amar e assim, por consequência, eu também vou amar o meu próximo. E a caridade. O que é a caridade? A caridade é o amor em ação. A caridade é o trabalho em ação. A caridade é o servir. Então, ele traz pra gente as diretrizes da nossa vida. São essas práticas. E ele fala... A gente não é perfeita, a gente está caminhando para a perfeição, né? A gente viu a resposta anterior. Então, como que eu sei aonde eu estou? Pergunte-se, você violou essa lei? Você cumpriu? Você poderia ter feito algo que não fez? O autoquestionamento. Olhar para si mesmo. Entender com aquela outra visão da situação. A gente tem essa oportunidade de se colocar dentro daquela situação com um olhar de o que eu posso extrair disso? Muitas vezes eu falo que a gente pergunta por que, meu Deus? Ao invés de perguntar para que, meu Deus? Qual a finalidade? Então a gente trabalha em cima do conhece-te a ti mesmo, para que a gente faça essa reflexão, para que a gente verdadeiramente se conheça. Através da autoconsciência, ele fala, Refletir, pensar. Você mesmo. Você reflete com você. Muitas vezes a gente está tão preso em refletir com padrões externos, Então, assim, no trabalho me é imposto certas questões. Então, eu vou no meu padrão através do meu trabalho. Então, se eu sou bom ou sou ruim, é através do que me colocam no trabalho. Ou os grupos que a gente faz parte da nossa vida, nossas amizades. Mas a gente nunca reflete com base nas leis divinas. Eu estou sendo justo, como Jesus, como Deus pediu? Eu estou sendo amoroso? Eu estou transmitindo amor? Quando as pessoas me veem, elas conseguem sentir isso? O que elas enxergam? O amor de Deus através de mim? Ou que tipo de situação? Que tipo de emoção eu causo? A caridade, eu trabalho, eu sirvo naquilo que eu já consigo servir? Aonde eu estou hoje e o que eu consigo fazer de servir, eu já sirvo? Porque lembra, nós somos indivíduos dentro de um coletivo. Então a nossa parte para trabalhar é necessária também. Foi o que eu falei, aquilo que eu quero ver no mundo começa a partir de mim. Então a autoavaliação em cima disso, a autopercepção, Então, a partir do momento que a gente cria uma consciência, a gente começa a se perceber. E ali, por exemplo, em certas situações que te causavam uma mesma reação, talvez uma reação, vamos supor, agressiva,
a partir do momento que você tem essa consciência desenvolvida, você se percebe. Você fala, opa, eu poderia ter um outro olhar. Opa, eu posso trabalhar desse jeito, eu posso falar, ou às vezes eu até posso ficar em silêncio. O silêncio também é uma manifestação. Quanta energia não vai ser gasta naquilo, pelo silêncio? Esse tipo de reflexão, esse tipo de percepção. E o amor próprio. Porque como a gente vê na máxima de Jesus, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao próximo como a ti mesmo. Exige, antes de mais nada, que eu me ame. Eu não consigo amar alguém se eu não me amar. Como eu me trato? Isso reflete também. Porque também, se eu faço muito por alguém, eu estou me omitindo. E eu sou criatura divina. E me foi dado uma oportunidade de estar neste instrumento material, né? Como eu estou cuidando dele? E, a partir disso, nós caminhamos para a transformação moral. A partir disso, a gente entende o propósito de evolução. O propósito da vida é a caminhada evolutiva. Não é a perfeição. Existe uma diferença. É o caminhar para a perfeição. Porque se a gente coloca que o objetivo é ser perfeito, a gente está colocando o objetivo, o resultado final. Só que o resultado final depende do processo. O ser perfeito como Cristo depende do processo do dia a dia. Depende da caminhada evolutiva. Depende das oportunidades que nos são colocadas, das provas e das expiações que a gente vive. O resultado esperado, ele começa a ser vivido no processo diário. Ele começa nas nossas várias encarnações, que são diversas oportunidades que nós temos. Muitas vezes algumas passam batidas, né? No momento a gente não lembra, mas com certeza algumas a gente já foi deixando passar, né? Como a gente quer fazer nessa? O que eu posso construir nessa? E claro, é a partir da existência que a gente vai trabalhar com as paixões do mundo. Foi o que ele falou. A gente vem para cá e precisa trabalhar em cima das questões das provas e expiações da matéria, que nos causam muitas vezes. Então, a gente muitas vezes se perde em vícios de vários tipos. A gente começa a colocar o material acima do espiritual e o espírito lá atrás, lá no fundo, começa a pedir. Porque chega um momento em que o espírito também vai chamar. Quando a gente vive somente para o material, em algum momento o espírito vai querer que você se volte para ele. E muitas vezes isso vem através de doenças, por exemplo. Quantas doenças a gente não tem visto atualmente, como depressão, como ansiedade? O que é isso? É o espírito clamando. Muitas vezes é o espírito clamando. Porque a gente esquece de se voltar para o propósito da vida de evolução espiritual. Não é a evolução material, não é o acúmulo de dinheiro, de riquezas, não. É a evolução do espírito. E o espírito tem essa necessidade. Então, se eu postergo isso, em algum momento o espírito vai gritar, vai chamar, né? E acaba que o corpo reflete essa falta. E a gente adoece. Muitas vezes as doenças são esse chamado, esse grito do espírito. Oi, olha para mim, volta. Quantas vezes a gente vê pessoas que adoecem, várias doenças, assim, às vezes até raras, e a gente vê que a pessoa passa por uma transformação e vira testemunha. Ela dá um testemunho tão bonito sobre a conexão que ela teve depois com Jesus, como ela conheceu Deus de uma forma que ela não conhecia. Por quê? Porque foi para ela o momento da oportunidade. Foi para ela aquele momento dela, opa, deixa eu voltar, deixa eu me reconectar. Porque se a gente vai se distanciando de Deus, a gente vai se perdendo da nossa essência. Se a gente concorda que a nossa essência é divina, e quanto mais longe então a gente está de Deus, mais longe a gente vai estar da nossa própria essência. Então, a gente acaba dentro do mundo colocando muitas vezes o material acima. E a gente tem que entender a posição de cada um. Entender que não é o material acima de tudo. E sim o material para que exista o espiritual.
para que o espiritual se manifeste, se transforme. Então são as vivências da vida como oportunidades, muitas vezes vêm como provas, como expiações, para que o espírito, que é ao final de tudo o que a gente sabe que vai estar, né? Porque esse corpinho vai embora, e aí na próxima vai ser outro, e na anterior foi outro. Então, é para que o espírito trabalhe, e não ao contrário. E é isso que a gente precisa refletir diariamente. A cada manhã é uma nova oportunidade de trabalhar em cima disso, de refletir. Foi o que eu falei, não é o porquê Deus, mas para quê? Para que o meu espírito pode vivenciar essa situação? É essa troca de olhar que a espiritualidade deseja que a gente faça. E é muitas vezes nas questões do mundo que a gente acaba se perdendo, porque é tentador. Certas questões nos tentam ainda. A gente sabe que a gente está no planeta de provas e expiações, então a nossa condição ela ainda é bastante, né, imperfeita. A gente está trabalhando. Então a gente, dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo exacerbado, da nossa arrogância de achar que a gente sabe tudo, a gente escorrega rapidinho. Mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso conosco, que Ele sempre vai tentar nos chamar. Sempre vai tentar. Sempre, sempre, sempre. E o que a gente enxerga, às vezes, como uma dificuldade, que são as provas e as expiações, que a gente enxerga sempre, rotula como problema, na verdade, é a oportunidade divina de você olhar para o seu espírito, de você se desenvolver. Porque ao final de tudo, foi o que eu falei, o corpo fica. E o que o espírito vai carregar é exatamente essa caminhada evolutiva. É exatamente esse desenvolvimento de como você foi com relação ao amor, a lei de amor, e de como você foi com relação à lei de caridade. E o resultado da gente se conectar mais, né, deixar acima o materialismo, é o que eles colocam na questão 943. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos, que é o que a gente tem visto hoje em dia. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, o que ele fala pra gente? Essa sensação que a gente tem muitas vezes, essa ansiedade, esse desespero, é a falta do trabalho espiritual. Então, é o efeito da ociosidade do espírito, que está ali só na inércia, porque a gente não está trabalhando em cima dele, ele está quietinho. Se a gente está vivendo só o material, ele está ali, esperando que em algum momento a gente retorne. Então, ele está ocioso, né? Ele está ocioso, porque, como eu falei, a necessidade do espírito, a gente viu lá no começo, é evoluir, ele quer evoluir. Então, ele fica ocioso da falta de fé e da saciedade. É exatamente o esquecimento do espírito. É isso que ele está falando pra gente. Esse desgosto vem do esquecimento do espírito, do acolhimento ao espírito. É isso que ele está falando. E principalmente da falta de fé. Porque a fé é o que faz aqui o que ele fala ao final. A gente conseguiu suportar as vicissitudes com mais paciência e resignação. Ele não afirma pra gente que a gente não vai ter. Ele não fala, não, então a partir do momento que vocês tiverem fé e que vocês não estiverem mais ociosos, que vocês estiverem realmente trabalhando, então tudo fluirá perfeitamente como lírios lindos num jardim belo. Não, ele não fala isso. Ele fala, na verdade, que a forma como a gente vai passar pelas dificuldades vai ser outra, porque a gente vai ter conosco mais paciência, mais resignação e vai ter mais felicidade enquanto passa pelas questões da vida, mas não que elas vão deixar de existir. Ele não afirma isso em nenhum momento, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar disso sempre. Provas e expiações. Então, vamos passar. Mas a forma como eu passo quando eu tenho esse olhar pro espiritual é diferente, e ele afirma isso. Com fé,
isso muda. É isso que ele está falando pra gente. A paciência, a certeza, a confiança em Deus muda a forma como a gente vive as situações. Como a gente suporta as vicissitudes. Então, como eu falei, é a vida material para a vida espiritual. Né? A vida material como um meio para a gente atingir o fim, a finalidade da vida espiritual, diariamente. E claro, a gente tem, né, toda a vida de Jesus como exemplo, como base para que a gente tenha conosco sempre onde se acolher nos momentos difíceis, para onde correr, mas não só toda a história que Jesus nos trouxe, toda a sua missão de vida, que nos representa, nos acolhe, nos traz tantos ensinamentos, tanta luz para nós como espírito, mas não só isso, como Jesus promete que deixaria também um consolador, que voltaria, né, que deixaria esse consolador como esse retorno ao que ele já trouxe lá atrás. E nós, espíritas, entendemos que o Consolador é o Espiritismo, que traz a doutrina de Jesus ainda mais rica, ainda mais detalhada, ainda mais sólida, com a ajuda da espiritualidade. Então, além da gente ter um mestre de amor, de luz, sublime, que nos direciona, que teve a sua vida inteira para nos direcionar sobre nós, porque Jesus entendia o nosso íntimo, ele sabia cada situaçãozinha que a gente passava, cada ansiedade que a gente ia sentir no coração, cada dor, cada sofrimento, ele sabia de tudo, tudo. E ele traz tudo. Ele é um consolo enorme. Mas ele sabia que a gente ainda tinha tanta essa necessidade que ele falou, vai ter mais. E tem o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que também nos traz muito. Então, trabalhar na casa espírita, o estudar o Espiritismo, retira essa ociosidade do espírito, porque o espírito está em prática, ele está se alimentando. Então, ele também tem uma pergunta que fala, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Então, encarnamos, já sabemos qual é o propósito da encarnação, a evolução. E o que a gente faz com isso? E ele fala, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então ele fala, espíritos encarnados, evolução, instrução, estudo. O espiritismo está aí cheio de estudo. Né? Eu falo que o espiritismo ele é só para os fortes mesmo, porque é curso atrás de curso, é livro atrás de livro, né? O evangelho, a Gênesis, um monte de coisa para estudar. Kardec ficou lá, né? Então a gente tem muita coisa para fazer. Não tem tempo para ficar ocioso mesmo, né? E auxiliar o progresso. Então a missão nossa de estar encarnado é auxílio. Olha só, a encarnação é um auxílio divino para o nosso progresso. Estar vivo é a oportunidade do progresso. E melhorar as nossas instituições. Lembra que eu falei da consciência? O que eu já carrego comigo? É aprimorar, é se melhorar. Como eu falei, com o que a gente já tem, a gente já pode servir. E com o que a gente já tem, a gente vai servir melhorando. Cada vez mais. Então ele fala também sobre qual é a nossa finalidade, como que a gente faz isso, por que Deus nos permite a encarnação. E ele fala da nossa responsabilidade. Porque ele pergunta, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Então foi o que eu falei. Aquela mudança que a gente quer ver no planeta, começa em nós. Então quando a gente pergunta, meu Deus, será que isso vai passar? Será que esse mundo maldoso vai parar de ser assim? Será que um dia o planeta vai ser bom? Quando a gente se pergunta isso, Kardec também perguntou, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E a resposta é, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então olha o que ele está falando, isso daqui é responsabilidade. Porque a partir daqui começa a nossa autopercepção.
Será que eu sou um dos espíritos do bem? Em que condição que eu estou aqui? Porque a gente sabe, nós espíritas sabemos que agora, mais do que nunca, o planeta passa pelo momento de transformação. A gente enxerga muito isso, está muito evidente. E o espiritismo fala. Então, quem eu sou no meio dessa transformação? Os que serão afastados, porque ainda são maus e não condizem mais com a evolução do planeta? Ou os que estão trabalhando no amor e na justiça e que já são homens de bem? Porque aqui ele não fala homens perfeitos. Ele traz o que a gente estava vendo lá naquela pergunta lá atrás. O homem de bem, o que tenta trabalhar no amor, na justiça e na caridade. Então, é aqui que eu tenho que me basear. É aqui que a gente tem que se conhecer e se perceber aonde eu estou no meio disso tudo. Porque se eu quero o bem no planeta, o bem vai começar através de mim. E será que através de mim eu já sou aqueles que estão predominando no bem? Eu já sou os que querem que reine o amor e a justiça? E não é só o querer, é o fazer, é o trabalhar. É isso que ele está falando. É quem faz com que aconteça. Porque o desejo do bem é uma coisa, mas você trabalhar em cima do bem é outra. Quem eu sou aqui? É isso que a gente tem que se perguntar. Afinal, como a gente viu, esse é o caminho. E assim como a gente está evoluindo, o planeta está evoluindo junto. E aí, a gente vai condizer com esse novo planeta? Com esse planeta que já está passando? Já está mudando? Ou não? A gente está ainda se prendendo no orgulho, se prendendo no egoísmo, na arrogância. Onde a gente está? E é isso que ele fala pra gente. Sim, vai ter bem na Terra. E vocês vão fazer parte, nós faremos parte desse reinado do bem ou não? Essa é a pergunta. E para fazer parte desse reinado, a espiritualidade volta a nos dizer: trabalhem. Trabalhem em cima de vocês mesmos para a transformação moral e trabalhem em prol de toda a criação, de toda a obra divina. Olha o que Jesus trouxe para a gente ali em Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, como eu falei, a doutrina espírita vem traduzir mais detalhadamente o que Jesus já trouxe lá atrás. Porque é o que Jesus está falando aqui, o trabalho. É muito fácil eu amar quem me ama. Claro, eu recebo um carinho, eu vou dar um carinho. Mas e se eu amo quem não me ama? Quem é contra mim? Aí é o trabalho. Porque aí exige que diminua-se o orgulho, que diminua-se o ego, exige que eu trabalhe com caridade, que eu ame o meu próximo sem recompensa, porque eu já sei que aparentemente não vai ter recompensa. Ele não me ama? Ele não me trata bem? Então ele fala, se você ama só quem te ama, cadê o trabalho nisso? Cadê a evolução nisso? É isso que Jesus está falando pra gente. Se a gente só cuida daquilo que a gente quer, onde está o trabalho? É isso que Jesus fala aqui, nessa parte. Ele fala, para que a gente realmente trabalhe, a gente tem que buscar a perfeição divina. Ou seja, a nossa orientação não é os padrões lá do trabalho para que eu seja aceita. Não são. É a consciência divina. É o voltar para Deus. É isso que ele está falando pra gente. E claro, o voltar para Deus, o agir conforme as questões divinas, é singular, né? Como eu falei, a gente tem que entender a nossa individualidade, nos conhecer, nos perceber e trabalhar em cima disso, e a partir disso também trabalhar no coletivo, o que eu posso fazer. Mas a gente sabe que nós, quando a gente faz esse exercício, a gente vai encontrar muitas coisas que ainda não são legais. E que bom que a gente conseguiu reconhecer isso, porque é a partir disso que a gente vai trabalhar. Só que, foi o que eu falei, mais importante do que entender que um dia seremos perfeitos é vivenciar a caminhada até a perfeição. Porque não tem como pular etapas. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, a gente vai estar aqui hoje, escutando essa mensagem da espiritualidade,
e vai sair revigorados. Mas a partir do momento que lá fora aconteceu uma situação, o que a gente vai fazer? Pum! Bater a cabeça no chão e cair. E o que eu faço? Fico lá no chão estirado assim e falo, ai, não vou conseguir nunca evoluir. Não! Eu levanto e vou de novo. Porque a gente sempre vai ter Jesus, Deus e toda a espiritualidade vindo para nós. Lembra que eu falei que muitas vezes quando vem a doença é essa questão do chamar? Quantas vezes a gente é chamado com formas que a gente nem imagina? E é sempre a bondade divina trazendo de volta. Volta para cá. Olha de novo. Retorna o olhar para o espiritual. Vem para cá de novo. Porque o Espírito está chamando. E Deus quer a gente com Ele. Né? Deus não quer que a gente se afaste. Como eu falei, a gente é a essência divina. Quanto mais longe, mais perdidos a gente vai estar. Quanto mais perto, apesar de tudo, eu tô firme. Eu tô igual aquela rocha, não vou desmoronar. Vou ficar aqui, ó. Né? Como é a base da nossa casa? Ela vai desmoronar? Ou se eu tô consolidado em Deus, ela não desmorona. Pode vir o que for. Então aí, sempre a espiritualidade, Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, conhecem a nossa individualidade. Então, quando a gente sai e dá essas caídas nas situações da vida, volta e faz de novo. E tenta de novo. E Deus é tão misericordioso que a gente tem a oportunidade, né? Em uma encarnação e em tantas outras que a gente já deve ter também tido. E vai. Então, a gente é único. E cada um vai ter sua própria prova, sua própria expiação. E se cada um se consolidar, se pautar em Deus e em Jesus, não cai. E porque se cair, Jesus já falou que quando uma ovelhinha se desprender, ele vai atrás. Não é porque ele tinha 99 que ele vai se contentar só com as 99, não. Ele vai atrás dessa uma. Ele já fala isso. Porque Deus não quer 99 por quantidade, Ele quer todos. Porque todos somos essência divina. Então Jesus fala, né? Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Esses justos já estão no trabalho, mas aquele que vem somar nos traz alegria. Porque Ele é único também. Por isso que Jesus fala lá atrás que a gente também tem que amar os nossos irmãos que nos amam. Porque eles também são únicos perante Deus. E todos estamos nessa caminhada evolutiva. Todos, sem exceção. Então, para a gente, né, consolidar e encerrar a nossa palestra, a gente viu qual a finalidade da encarnação, que é essa caminhada evolutiva, que um dia seremos perfeitos, como fazer isso, através do trabalho, através da lei de amor e de caridade. Então é necessário buscar a Deus, antes de mais nada, como está o nosso relacionamento com Deus. Eu me preocupo com o meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Ele? Nos alinharmos com a essência divina, né? Somos essência divina e se a gente consolida isso com Deus, as questões vão vir, mas a gente vai ter mais resignação para passar por elas. E com a espiritualidade com nós mesmos. Esse alinhamento entre todos. Através dos ensinamentos de Jesus, como eu falei, e com o Espiritismo, com a doutrina que nos traz tanto mais, né, para agregar junto com o que Jesus já nos trouxe, e sempre buscar trabalhar na lei de amor e de caridade. Deus nos ama. E a partir desse amor a gente pode ter essa certeza que somos únicos e que temos tanto a evoluir quanto também a já servir dentro dessa criação divina. Então Jesus fala: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Sempre tentar pautar as nossas decisões no amor. Pensa, o que o amor faria nessa situação? Tenho certeza que o amor não iria gritar, não iria espernear, não iria ser agressivo. Se o amor procede de Deus, o que Deus faria? Vem do amor. Quando eu escolho o amor, eu escolho as leis divinas. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, olha só, se eu exerço esse amor, através de mim, exerce-se Deus. Quem não ama, não conhece a Deus.
Porque Deus é amor. Então, a partir do momento que eu não estou agindo com amor, eu não estou me reconhecendo nele. E quando eu estou agindo com amor, eu me reconheço no meu Criador, que é amor, e que eu sou a essência dele. E que eu tenho tanto a transmitir comigo mesmo, do amar a mim mesmo, e quanto ao outro. Amar o outro e servir. Bom, então, essa era a palestra de hoje, a mensagem que a espiritualidade tinha para nós. E vou pedir para que a gente possa fechar os nossos olhos agora, para a gente encerrar e fazer uma oração com a mensagem da espiritualidade. Que a gente possa se colocar confortavelmente nas nossas cadeiras, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de misericórdia infinita, de infinito amor e bondade conosco, que tanto nos ama, que nos conhece a cada um e reconhece com as suas próprias singularidades, com o seu jeito único de ser para Deus. Possamos nos conectar com Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo de amor, nosso exemplo de servir e de vivenciar verdadeiramente a Deus. Que estejamos em sintonia com a espiritualidade, agradecidos pela mensagem que a espiritualidade nos trouxe hoje, que possamos, a partir desta mensagem, refletir, verdadeiramente nos conhecer, conhecer o nosso íntimo, conhecer aquilo que já temos a fluir neste planeta e nos colocarmos também abertos e dispostos ao trabalho com a espiritualidade, abertos e dispostos a aprender mais, a evoluir a cada dia, a suportar as vicissitudes, baseados no amor de Deus, pautados na fé, direcionados pelas leis divinas. Que estejamos abertos a sempre que necessário retornar a Cristo, retornar a Deus e à espiritualidade e escutar a mensagem divina para nós em todos os momentos, sejam eles como forem. Cada momento tem uma mensagem especial para nós da espiritualidade, cada situação da nossa vida pensada para que nós possamos nos desenvolver, colocarmos também à disposição do trabalho para o outro, o trabalho neste planeta que tanto necessita neste momento, possamos transmitir e fluir através de nós o amor de Deus, para que sejamos neste planeta verdadeiros instrumentos e levemos a paz, como na oração de São Francisco, que sejamos aquilo que está sendo necessitado neste planeta, que aonde estivermos, sejamos o que a espiritualidade deseja que sejamos, e que busquemos sempre estarmos direcionados por esse amor de Deus. Vibramos para que nosso planeta esteja rodeado de luz, de amor, de proteção. Todos os cantos deste planeta estejam sempre protegidos pela espiritualidade. Que todos nós possamos estar conectados em um só pensamento, em uma só vibração, e que seja a vibração de luz
vibração de amor, amor a Deus. Pedimos que a espiritualidade permaneça conosco, que os nossos mentores de luz estejam conosco e que essa mensagem da espiritualidade de hoje nos acompanhe, nos faça refletir, nos faça nos reconectar sempre com Deus e com a essência divina em nós. Vamos orar um Pai Nosso para nos dar a direção ao nosso Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito obrigada, fiquem com Deus, uma ótima noite a todos.